Rapidinho aqui, ó. Última coisa. Essa aqui é uma lista de string. Beleza. Né? Tá. O que a gente já está mais acostumado é um tipo que já existe. Tá? Agora nós vamos criar a mesma coisa, uma lista, só que em vez de ser uma lista de string, nós vamos criar uma lista de alguma classe que nós fizemos. Aí é que vai pegar a situação ali de diferente, digamos assim. Então vamos criar um novo arquivinho aí. Ou eu mostro aqui primeiro, peraí. Vou mostrar aqui primeiro. Aqui. Eu mostro um exemplo aqui primeiro, depois aí vocês fazem, pode ser aí. Deixa eu ver aqui, ó. Novo, porque é um novo Java principal de novo. E aqui eu vou dizer que ele vai ser um exemplo. O que eu tenho de menor lá? Pode ser um exemplo conta. Exemplo contas. Vou criar aqui primeiro, depois se quiserem criar aí, vocês podem copiar. Deixa eu mostrar rapidinho. Qual é a diferença do que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma lista, pessoal. Só que eu vou criar uma lista de contas. Isso que é legal do orientação objeto. Ó. Eu não preciso criar uma lista de strings ali. Posso criar uma lista do que eu quiser. Então eu vou criar uma lista de conta, que é o que o meu banco vai ter depois. Contas igual a new, sempre igual, array list, conta, abre e fecha, ponto e vírgula. Pronto. Então aqui uma lista de contas. Tem que adicionar os imports, como sempre. Tá? E aqui eu estou com uma lista de contas. E aí, o que eu faço agora? Ó? Eu quero adicionar elementos à minha lista. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que criar uma conta e adicionar na lista. Criar outra conta e adicionar na lista. Quando é uma string, criar uma conta é muito fácil. Eu abro aspas, escrevo o que eu quero e fecho. Isso é uma string, né? Uma conta não é tão direto assim. Então o que eu faço aqui é o seguinte, ó. Crio uma conta. Como é que eu crio uma conta? Como nós já fizemos aqui, conta C igual a new conta. Eu crio uma conta. Adiciono alguns valores para essa conta. Por exemplo, C.set agência. Qual é a agência? 1, 2, 3, 4. C. Eu tenho um abrir ali, né? Abrir, eu tenho um abrir. Não, vou só abrir, pessoal. Mais fácil que isso. Ó. C. Abrir a conta, mais fácil. Aqui é o nome da pessoa. Marcelo, o nome, a agência, 1, 2, tarará, e a conta. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou abrir a conta e adiciono na minha lista. Contas.add.c. Certo? Então, aqui eu estou abrindo uma conta. Depois, eu vou abrir uma outra conta. Para não fazer tudo de novo, eu vou fazer o seguinte, assim, ó. Eu vou botar de novo. Tem que digamos que eu estou zerando ela aqui. Isso aqui eu vou explicar depois com mais calma. Abro outra. Aqui. Pronto. Pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Você está... O que é aquele 22? É o número da agência. Esse contas.add tá dando erro? Ó, pessoal, aqui, ó. Deixa eu só mostrar como é que funciona isso aqui, ó. Criei uma lista de contas. Eu dou um new e abro. Aí adiciono na lista, ó. Que manda aqui o que eu estou adicionando ele na lista. Vou ter que ver isso com mais calma. Aqui, ó. Adiciono na lista. Sempre aqui, ó. Cara, isso aqui é a mesma coisa que aquele string que nós estávamos fazendo. Ó, adiciona na lista. Tá aí, ó. Ó, eu crio a conta, abro, adiciono na lista. Crio a conta, abro, adiciono na lista. É assim que nós vamos fazendo. Então, se eu quiser, do jeito que eu estou montando aqui, tá tranquilo, vou adicionando os elementos
Né? O que é mais complicadinho é que eu tenho que fazer todo um processo para adicionar um cara na lista, porque é uma classe nossa, né? Então eu tenho que abrir a conta, adiciono. Que sujeira que é esse troço? Dou outro new, abro a conta e adiciono. Eu vou adicionando elementos da minha lista. Você está criando, não, você não está criando outra classe. Eu não estou criando outra classe, estou criando, digamos, um objeto da classe, né? Uma variável, né? Por exemplo, eu estou usando a conta. Quando eu dou abrir, tu diz que eu dou esse new aqui? Por que eu dou esse new de novo? Essa é essa? Vou mostrar aqui. Vou mostrar no exemplo aqui. Ó. Bom, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um new conta e abro. Adiciono, dou um new conta de novo, né? Que é a tua dúvida aí, que é bem interessante. Dou um new de novo, abro e adiciono. Então eu estou adicionando duas contas aqui. Por que tem que dar um meio de novo? É uma boa pergunta. Vamos primeiro exibir assim, aí você vai entender. Ó. Olha só, vou jogar na tela lá. Tá? Vou jogar na tela, ó, fiz o for aqui, ele já montou para mim. Então o que ele faz? Cada elemento da minha contas ele vai jogar em conta. E aí eu vou jogar na tela, pessoal, só o nome do correntista. Tá? Só o nome do correntista. Correntista. Ou eu boto direto lá. Quero só o nome do correntista. Conta. Por que conta? Porque tá aqui, ó. Tá no fora. Conta ponto. Get nome do correntista. Pronto. Olha aqui, pessoal. Ficou ótimo. Aqui, ó. Fiz o for. Então eu estou jogando na tela o nome do correntista. Aí já vou responder a dúvida de vocês aqui, ó. Ó. Antes de pensar em copiar aí, ó. Executei. Pessoal, vamos só pegar aqui a última coisinha, ó. Ó. O que ele fez aqui, ó? Dei um new na conta, adicionei e joguei na tela. Olha como é que fica a minha saída. Marcelo e Ana. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa. É a última coisa, mas não é tão... Né? Eu vou fazer a mesma coisa. Qual é o nome mesmo? Lucas. Eu vou fazer a mesma coisa, só que assim, ó. Por que eu dou... Aqui, pessoal, isso aqui é importante, ó. Na verdade, eu falei horas aqui, mas isso aqui é importante, ó. Eu tenho um new aqui. Para que eu tenho esse new, né? Isso é uma pergunta boa. Né? Isso aqui eu aprendi da maneira mais legal do mundo, isso aqui. Ninguém me ensinou, eu aprendi errando e não consegui entender porque estava errado. Né? Então, vou tirar o new, tá? Vou tirar o new e vamos ver o que acontece. Né? Vamos ver o que acontece. Adiciono elementos da conta. Olha, isso aqui tá certo, aparentemente, ó. Não tem um problema aparente aqui, ó. Eu pego aqui uma conta, abro ela e adiciono. Então, se eu for pensar assim, né? Se eu for... Rapidinho. Se eu for pensar assim, eu posso dizer o seguinte, ó. Na minha lista contas, eu vou pensar só no correntista, ó. Na minha variável contas, o que ele faz? Abro a conta e adiciono. Então, na minha variável contas lá, na minha lista contas, a primeira posição, eu vou pensar só no correntista, mas tem mais coisa, né? Na minha primeira posição, o correntista é Marcelo. Aí, né, eu tenho lá uma conta, que é o Marcelo, né? O correntista. Eu adicionei na minha lista, abri outra conta e adicionei. Então, teoricamente, na posição 1, a minha correntista é a Ana. Lembrando que aqui eu adicionei o C e aqui eu adicionei aquela variável C também. Pessoal, tranquilo, né? Olhando para o código é isso que acontece, né? Olhando para o código é isso que acontece. Ó, abri a conta Marcelo, abri a conta Ana. Beleza, posição 01, Marcelo, Ana. Vou rodar e vocês vão ver que não vai funcionar. Ó, executar arquivo. Agora funciona. Olha que bonito vai ficar. Ó. Olha o que aconteceu. Isso aqui, para explicar isso aqui pro final da aula é ótimo. Aqui, ó. Olha o que aconteceu, ó. Ana e Ana, pessoal. Marcelo virou Ana. O Marcelo virou Ana. Alguém consegue me explicar o porquê? Porque a mãe dele Porque essa... não gostava. Hã? Ele não, exatamente. Já que eu não tenho o novo, ele sobrescreve por cima.
que acontece aqui, ó? Isso aqui é o detalhe da redação objeto. Na próxima aula eu posso até retomar isso aí no início. Ó. Mas aqui, ó. Tá, vamos fazer. Ó. Esse aqui, pessoal, esse aqui é um detalhe. Como a gente... Aqui, pessoal, só para terminar aqui, ó. Como a gente programa no Java, NetBeans, a gente até acha difícil. Mas, na verdade, quem programa mais tempo aí, sei lá, década de 80, lá, quem programou essa... Ou quem programa em C, eu nunca programei muito em C, já é acostumado com isso. O que acontece? A gente vai tocando objeto aqui, vai tocando variável, a gente vai se dar por conta do seguinte, ó. O que acontece, pessoal? Esse conta aqui, esse C que eu dei o new aqui, o que ele faz por baixo dos panos? Ele cria o endereço de memória para ele no computador. Tudo que a gente roda, ele ocupa a memória, certo? Qualquer programa que a gente fizer aí. Então o que ele faz com esse C aqui? Ele vai ocupar um endereço de memória qualquer lá. Então... Teria que destinar ele. Oi? Destinar essa variável para ele. Isso. O que acontece aqui, ó? Esse C, ele vai ocupar um endereço de memória qualquer. Sei lá, ele é o arroba FFF, sei lá. Então, tem um espaço... Aqui, pessoal, aqui, ó. Tem um espacinho no computador, lá no computador, que tá aquela variável C ali. Naquela variável C, o meu nome é Marcelo. Se eu não dou um new, pessoal, a minha variável C, que está aqui, ó, eu estou adicionando na posição 1, é a mesma. Aqui, ó, para fechar aqui, pessoal. Ó, então esse new cria uma nova locação na memória. Perfeito. Pessoal, aqui, ó, se eu não dou um new, o que acontece? Eu abro a conta, adiciono, abro outra, o que vai acontecer? Esse Marcelo que tinha aqui, quando eu abrir, ele vai virar Ana. Ele vai virar Ana pelo seguinte: esse C que está aqui aponta para o mesmo lugar do C que estava aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse C arroba FFF, esse C também. O que acontece? Esse segundo, ele aponta para o mesmo lugar que o primeiro. Ou seja, ele não renova o espaço em memória. Então, tudo que eu for fazendo, ele vai estar sempre fazendo, utilizando a mesma variável. Seria como se fosse o seguinte, ó. Se eu adicionar 15 elementos aqui, todos vão ter o último. Por quê? Tudo que eu abrir por último, todo mundo vai ficar igual, ó. O 2 já apontar para o mesmo, o 3 e assim por diante. Então, oi? Não precisaria de uma variável para armazenar de Ana, por exemplo? Sim, mas para não precisar fazer 80 nomes de variáveis diferentes, o que eu faço? Eu faço esse comando aqui, ó. Eu dou um new. Esse new ele renova o valor. Então assim, ó. Se eu pegar a mesma variável, porém aqui eu der um new, o new significa assim, ó. Pega um novo lugar. Aí em vez de eu ter arroba FFF aqui, vou ter, sei lá, 0, 1, 0. Qualquer coisa. Então, um endereço qualquer de memória lá. Então, quando eu dou um new, ele renova. É isso. Agora, se eu rodar, ele perde o vínculo anterior. Pessoal, é isso. Vou fazer a chamada na hora que vem, eu retomo isso aí de novo. Esse finalzinho. Professor, meu Vou ver. Claro. Só vou fazer a chamada.